Olá, seja muito bem-vindo de volta. Nessa aula a gente vai criar o nosso projeto no Visual Studio Code. Então já estou com ele aberto aqui e vou selecionar a pasta do meu projeto. Então vim aqui Open Folder, a pasta que eu salvei a nossa interface gráfica. Então vou vir aqui canal do YouTube, Pytex e vou selecionar a nossa pasta gerador de imagens, tá? Selecionei e aí vamos criar a nossa Virtual Environment, tá? Então eu vou vir aqui no File, isso aqui não é novidade para você, se você já acompanha o canal, então tranquilo isso aqui para você. E a gente vai vir aqui, New Terminal, cara, vem aqui, ficou escondido aqui, ó, New Terminal, tá? Vamos abrir um novo terminal, vir aqui, o meu ficou escondido, New Terminal, e vamos criar a nossa Virtual Environment. Então, Python -m venv. Vamos esperar ele concluir. E a gente já vai instalar as bibliotecas necessárias que a gente irá utilizar nesse projeto, tá? Ambiente virtual criado. Agora a gente vai criar um arquivo Python, né? main.py, que é o nosso arquivo principal que a gente vai utilizar, vai executar a nossa interface gráfica. Ele já vai automaticamente identificar que é um arquivo Python aqui na parte de baixo, né? E ele já vai pedir para eu selecionar um interpretador do Python, tá? Então ele vai... provavelmente ele já vai identificar a minha venv. Se eu clicar aqui no Select, ele vai abrir e aí vai ver que tem a venv aqui criada. Nesse projeto eu estou usando a 3.10.11, que é a versão estável, tá? Então vou selecionar aqui, já vou clicar rodar o meu arquivo para ele já ativar a minha venv. Então ele já deve ativar a minha venv, ativou. Agora vamos instalar as bibliotecas que a gente vai utilizar aqui. Nesse projeto a gente vai utilizar o PySide 6, então vamos instalar ele, pip install PySide 6. Esperar ele concluir. Instalação concluída, agora a gente vai instalar o requests, tá? Então pip install requests, que a gente vai utilizar para baixar a imagem que for gerada lá com a API, tá? Para a gente poder baixar na pasta e exibir os dados. Então o request instala bem rapidinho. Esperar ele concluir a instalação. Já instalou. Agora que a gente já instalou as bibliotecas, vamos executar o nosso projeto através da interface. Vamos fazer com que ele abra aqui, tá? Então, o primeiro passo é converter o nosso gerador aqui que a gente criou com o Qt Designer para um arquivo Python. Então, vamos clicar aqui, ó, PySide. Vamos colocar o comando, o seguinte comando, PySide 6-uic, aí ui gerador.ui -o ui main.py, tá? Convertemos o nosso arquivo UI para um arquivo Python. Agora a gente vai começar a importar as bibliotecas. Então vamos importar aqui o sys, que eu já expliquei também para vídeos anteriores para que a gente utiliza. Import os from PySide 6, a gente vai colocar aqui from PySide 6.qt widgets, do pacote qt widgets. A gente vai importar aqui, import o que application e o que main window. Também aqui do PySide 6 a gente vai importar do pacote qtgui o kpixmap, que é para a gente exibir a imagem. O kpixmap a gente vai usar para exibir a imagem lá na nossa label, tá? E agora a gente vai importar também from ui main window, import ui main window, tá? E aí vamos criar a nossa classe principal, que se você segue o nosso canal, você também já sabe como criar isso aqui facilmente, tá? Então, class main window, que é a nossa classe principal, main window. E aí ele vai herdar do nosso que main window e também vai herdar do nosso ui main window, tá? E aí vamos criar o nosso método construtor da classe. Então, def init ele vai criar tudo isso daqui, a gente não precisa, init self, só o self. E vamos já herdar aqui da superclasse, tá? Então vamos colocar aqui super, que ele vai pegar os métodos, todas as propriedades e métodos da minha main window, self, que eu vou pegar a classe main window e vou pedir para ele iniciar para a gente poder utilizar todos os métodos que tem e propriedades da classe QMainWindow, tá? E aí vamos self.setup ui
para ele fazer com que a interface gráfica seja reconhecida no nosso sistema operacional, tá? Aqui ele vai fazer com que a tela permaneça sendo executada no sistema operacional, fazer as configurações necessárias para que ela seja executada, é isso. Self.set window title, que a gente vai colocar o título da nossa janela, então PyTex, gerador de imagens. E aí, agora, já criamos o padrão aqui da nossa janela principal, e aí vamos fazer com que ela seja executada. Então, para executar a nossa classe, né, para ele rodar o nosso aplicativo, a gente vai colocar if name igual a main. Então, se ele for o arquivo principal, a gente utiliza isso daqui, já expliquei também em aulas anteriores. Se for o arquivo que está sendo executado aqui no Python, né, se esse arquivo a gente está executando ele direto, ele vai executar aqui de baixo, porque ele entende que o meu arquivo é principal quando ele é executado. Então, se o nome do meu arquivo for o principal, sim. Se ele tivesse sido chamado por um outro arquivo, ele não vai executar, tá? Então, imagina que a gente cria um outro arquivo com outra função e coloca o name igual a main para a gente testar. Se a gente estiver chamando ele aqui pela main window, aquele código que estiver embaixo lá no outro arquivo não vai ser executado, tá? Já expliquei também em aulas anteriores aqui, tá? E aí a gente vai definir o app, que vai ser o QApplication. A gente vai instanciar o nosso main window na variável window. E aí o window show aqui, né, para ele executar, tá? Então, se tudo ocorrer bem, a gente não vai ter nenhum problema, tá? Vamos abrir a interface. Se tudo ocorreu bem, ele vai abrir a interface gráfica perfeitamente, tá? Testando, a gente vai saber. Abriu. Então, aqui era isso que a gente queria. A nossa interface gráfica está funcionando, já está abrindo aqui pelo nosso projeto. Na aula seguinte, a gente continua, onde a gente vai criar as funções para que seja executado o nosso projeto, tá? Então, eu te vejo lá. Até logo.